A gente já falou aqui sobre vários temas, mas vamos voltar aqui aos temas mais básicos. O controle de jornada. Isso é uma das coisas mais essenciais em toda relação de trabalho. Por quê? Porque simplesmente vai determinar a hora que você entrou no trabalho, a hora que você saiu do trabalho, mas vai influenciar diretamente no seu pagamento. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os 5 maiores erros do controle de ponto. Meu nome é Renan Agulhã, sou fundador aqui da Agulhã Advogados e, como eu falei anteriormente, vamos falar sobre o controle de jornada, e os 5 maiores erros. Primeiro maior erro do ponto. Ponto manual rasurado. O que isso quer dizer? Lembra quando você estava no colégio? Você entregava para a professora uma prova rabiscada, enfim, que tivesse ilegível ou que tivesse mostrando que você alterou ali as suas alternativas, assinale verdadeiro ou falso, e você rasurou 4 das alternativas, a professora desconsiderava. Então, vou te contar uma coisa, na Justiça do Trabalho é a mesma coisa. Então, se você vai lá todo dia e faz o teu ponto manual, e depois você ou o seu patrão vão lá, colocam corretivo, né? Hoje em dia, geralmente é eletrônico, mas quem é um pouco mais velho sabe do tempo do corretivo, né? Então, passa corretivo, escreve com caneta em cima, rabisca a página, risca a página. Então, tudo isso conta como rascunho. Isso não vai contar. Aquilo é um documento formal. E documentos, por exemplo, que nem, de novo, quem é mais velho vai saber, o cheque, se você rabiscasse, rasurasse o cheque, ele não valia mais. O ponto não foge disso. Depois, no processo trabalhista, se tanto o empregado quanto o empregador apresentarem aquele ponto rabiscado, ele não vai valer como prova. Por quê? Porque ele está inteiro adulterado, está completamente esquisito, às vezes até ilegível, às vezes alguém jogou o jogo da velha em cima. Isso não vai dar certo. Não pode, gente, é um documento formal, tem que fazer certinho ali. Deu erro, passa limpo, escreve tudo de novo, não tem problema, e tem que assinar lá no final. E claro, justificar, né, se tiver algum problema. E de novo, não pode ficar rabiscando. Segundo maior erro, ponto em inglês, ponto britânico, né, isso é uma coisa antiga, que o britânico, né, tem uma questão de pontualidade. Então, o funcionário sempre vai entrar 8 horas da manhã, sempre vai sair meio-dia. Isso não existe. Por quê? A gente, nem que seja uma questão de segundos, 8h35, 8h38, existe uma certa variação na presença da pessoa. Então ela chega, ela pode estar pontual, né? Mas ela sempre vai variar. 8h01, 7h59, 7h58. E isso é normal. Mesma coisa na hora do almoço, na jornada. Mesma coisa para sair e entrar do almoço. É a mesma coisa na saída do funcionário. Então tudo isso, se tiver lá exatamente a mesma hora, em caso de ponto manual, ou pré-assinalado, ou seja, já está escrito lá, entra às 8, sai meio-dia, volta a 1 e sai às 5. Todo dia só lá para assinar. Não conta. Por quê? Porque aquilo não reflete a realidade. E no direito do trabalho a gente tem um princípio chamado a primazia da realidade. Então a gente tem que sempre priorizar o que é verdadeiro. E, obviamente, um ponto que está lá pré-assinalado, né, que já está com as datas, os horários exatamente específicos ali, já escritos em números redondos, está completamente errado. E se for 8h05 todo dia? Não, também está errado. Muita atenção, ponto britânico não tem validade. De novo, tanto para o empregado, tanto para o empregador. Terceiro maior erro, não bater ponto. E também não justificar ou não bater o ponto. Por quê? Isso é um problema, de novo, tanto para o empregado, tanto para o empregador. Porque no caso do empregado, você não tem controle de jornada. E daí se teu holerite vier errado ou contar como falta, aí você não tem o que fazer. Como é que você vai justificar lá se também não está justificado? Como é que você vai falar, não, mas eu estava até testado. Não, aconteceu um imprevisto, eu cheguei atrasado. Como é que você vai comprovar isso na justiça? E a mesma coisa o empregador. Como é que você vai comprovar que aquele empregado estava entrando e saindo no horário certo? Como que você vai fazer isso se a pessoa não está batendo ponto ou, né, deixou de justificar? E claro, na relação de trabalho é completamente irregular não bater ponto. Tem que ter controle de jornada. Quarto maior erro, e esse é um dos meus preferidos. Por quê? Porque é algo assim até místico. As pessoas acreditam que o gerente tem superpoderes, que ele está simplesmente imune às leis trabalhistas. E não é verdade. Isso tanto, de novo, para o gerente, né, para o empregado, quanto para o empregador. O que acontece, gente? O gerente também tem que bater ponto. Mas ele é gerente, ele não tem... Gente, vamos voltar lá do começo. Aquele adicional do gerente é para você não ter que pagar hora extra. Mas cuidado também, não é qualquer gerente. É um gerente com poder de gestão. O que é poder de gestão? Poder admitir gente, demitir gente. Não precisa ser da empresa inteira, mas pelo menos do setor dele, né? Então, se ele não puder admitir, demitir pessoas,
organizar ali o espaço dele como fosse o empregador, ele não é gerente. E se ele não é gerente, ele é funcionário e ele também está sujeito ao controle de jornada normal como os outros funcionários. Daí o que acontece? Aquele adicional, na verdade, é salário e daí tudo vira hora extra. Se ele entrar com uma trabalhista falando, mas eu trabalhava 12 horas por dia, e muitas vezes isso acontece. Entendimento consensual no Brasil, o gerente tem que trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, não pode reclamar, porque ele é gerente, ele ganha mais. Mas, gente, ganhar mais não é simplesmente a ausência das leis trabalhistas. Então, o gerente pode trabalhar sim acima da 8ª diária até a 10ª diária. E ele tem que fazer o controle de ponto. Então, ele bate ponto por exceção. Não precisaria? Não vai precisar para calcular horas extras dele, mas você precisa fazer um controle de jornada. De novo, tanto para o empregado quanto para o empregador. Entenderam agora? O 5º maior erro, esse é um dos mais abomináveis. Bater o ponto e voltar a trabalhar. Mas eu falava para o fulano bater o ponto e voltar para o trabalho. Mas o patrão falava para mim que era para bater o ponto e voltar a trabalhar. Gente, isso está completamente errado. Por quê? Não vai ter registro daquelas horas extraordinárias. Então, o que acontece? Aquilo não vai entrar para calcular FGTS, INSS, férias, 13º. Então, todas aquelas horas extras vão simplesmente entrar, né, num limbo existencial. Então, como se elas não tivessem existido. Então, o que acontece? Para o trabalhador, o que ele pode fazer? Bem, ter provas, né, da hora que saiu, às vezes ele sai de Uber, às vezes, né, os colegas observam que ele está fazendo essa hora adicional, às vezes até pelo próprio telefone, o Google Maps consegue registrar as suas rotas voltando para casa, ou até mesmo tirar foto ali do relógio ponto a hora que você saiu, porque, né, venhamos e convenhamos, muitas vezes o empregador vai mandar você fazer uma coisa, você vai ter que fazer, senão você vai ser demitido. Mas, de novo, essa de bater o ponto e voltar para o trabalho, né, e começar as horas extraordinárias, né, começar a fazer hora extra depois de bater o ponto, sem estar com aquilo registrado, é completamente errado. Então, de novo, você pode até também fazer um registro ali no teu telefone, no teu bloco de notas, acabei saindo tal hora, e depois, eventualmente, cobrar numa ação trabalhista. É isso então, pessoal. Essas são as minhas considerações dos 5 maiores erros do controle de jornada, né, do ponto. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Nos sigam aqui no canal no YouTube, no Instagram, no TikTok e até a próxima!